Um dos futuros apocalípticos mais retratados na ficção, com certeza, foi o fim da humanidade por zumbis. Histórias de zumbis são populares porque exploram medos humanos profundos como o colapso social, a perda de identidade, a desumanização e a ameaça em epidemias. Além disso, o entretenimento que pode ser proposto nesse conceito vai muito além do horror padrão, já que podemos criar suspense, ação e também muito drama envolvendo essa desumanização das pessoas à sua volta. Livros, séries, filmes e jogos popularmente retratam apocalipse zumbis de formas distintas, mas sempre focando principalmente em uma coisa em comum: o sobrevivente. Claro que não teríamos outro foco para dar a essas tramas a não ser o único resquício de humanidade que sobrou na Terra. Porém, em todas essas histórias, os problemas, emoções e dramas dos protagonistas são os principais pontos da narrativa. E sempre que falamos sobre a primeira obra criada com zumbis, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, dirigido pela lenda George Romero, é citada. Mas essa não foi a primeira obra narrativa criada que contava com o drama de uma sociedade que sofreu uma pandemia e renasceu seus mortos, que agora buscavam carne humana para se alimentarem. Então, em que momento nasceu o zumbi que a gente tanto conhece? O conceito de zumbis tem raízes no folclore haitiano, onde zumbis eram pessoas ressuscitadas por meios mágicos, controladas por feiticeiros. A palavra zumbi tem apenas especulações de sua origem e derivações de acordo com países do oeste africano. No idioma Mitsogo, do Gabão, uma variação da palavra zumbi significa apenas cadáver, enquanto no Congo a mesma palavra significa espírito de uma pessoa morta. Nessas regiões, navios negreiros europeus transportavam à força imensas quantidades de pessoas através do Oceano Atlântico para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar das Índias Ocidentais. Os africanos levavam com eles suas religiões, mas as leis francesas não permitiam isso e queriam que os escravos se convertessem para o catolicismo. Surgiu então uma série de elaboradas religiões sintetizadas, misturando criativamente elementos de diferentes tradições: o voodoo no Haiti, o Bea na Jamaica e santeria em Cuba. Mas o que é um zumbi? Na Martinica e no Haiti, zumbi é um termo geral para designar espírito ou fantasma, qualquer presença perturbadora à noite que possa assumir diferentes formas. O termo se aglutinou pouco a pouco em torno de crença de que um médico bruxo poderia ressuscitar a vida de sua vítima, aparentemente morta, seja com magia, com uma poderosa sugestão hipnótica ou talvez uma poção secreta. As nações imperiais do hemisfério norte ficaram obcecadas com o voodoo no Haiti por razão específica. As condições na então colônia francesa eram tão assustadoras que a taxa de mortalidade entre os escravizados era tão alta que uma rebelião acabou derrubando os senhores de engenho em 1791. Depois de uma longa guerra revolucionária, seu nome francês Saint-Domingue foi substituído por Haiti e a nação se tornou a primeira república negra independente em 1804. Mas a própria existência do novo país era considerada uma ofensa aos impérios europeus. Por isso, a nação foi insistentemente demonizada como um local de violência, superstição e morte ao longo do século XIX, quando eram constantes os relatos de canibalismo, sacrifícios humanos e rituais místicos perigosos dentro do Haiti. Foi em 1915 que os Estados Unidos ocuparam o Haiti e as histórias e rumores sobre zumbis começaram a se consolidar e se espalhar pelas Américas. Em 1932, lançava a primeira obra cinematográfica com o título de Zumbi, White Zombie, com o famoso Bela Lugosi, que utilizava os mitos do voodoo recheado de preconceitos para criar uma história com mortos-vivos. Em 1954, Richard Matheson escrevia seu livro de maior sucesso, Eu Sou a Lenda, que anos depois inspirou aquele filme fraquíssimo com Will Smith. Na trama, acompanhamos um homem solitário pelo mundo, sobrevivendo a um apocalipse que transformou todas as pessoas em vampiros. Não como o clássico de Bram Stoker, mas vampiros mais
zumbificados. O ápice do livro, com certeza, é a compreensão do protagonista, ao se ver em uma nova sociedade, em um novo modo de vida que se desenvolveu enquanto ele se tornou uma lenda, uma espécie já extinta. Após Eu Sou a Lenda e os clássicos filmes de Romero, o termo zumbi se tornou um gênero da cultura pop, surgindo cada vez mais filmes, séries e livros ao longo dos anos. Entre algumas obras extremamente populares do gênero, atualmente temos The Walking Dead, Guerra Mundial Z, The Last of Us e vários outros. Não necessariamente eles são bons, claro. Mas entre todas essas obras, existe um jogo específico que decidiu dar ao jogador todas as ferramentas para criar seu próprio apocalipse. Project Zomboid. Lançado em 2013, é um jogo que oferece uma liberdade sem precedentes para os jogadores explorarem o que significa sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. Nele você pode criar e personalizar seu personagem e, principalmente, moldando suas habilidades, fraquezas e estratégias de sobrevivência. O que em 2013 começou com uma empresa indie tentando tirar do papel uma ideia complexa e desafiadora, hoje, 11 anos depois, temos um jogo muito diferente de suas primeiras versões. Isso graças a uma comunidade de fãs engajada em melhorar cada vez mais o jogo, através de mods e melhorias que poderiam ser feitas no jogo. A princípio, Project Zomboid já espanta muitas pessoas que são fãs dos jogos AAA e prezam principalmente pelas qualidades gráficas de um jogo. Um game como Project Zomboid com câmera isométrica e gráficos vintage não prende a atenção desse público. Mas se você tem vontade de dar uma chance para o jogo, talvez a dificuldade em imersão faça com que os jogadores mais casuais já se dispersem também da obra. Project Zomboid é considerado por muitos uma mistura de The Sims com DayZ. Mas diferente de DayZ, esse jogo ele tem algo a mais, sabe? E eu tenho que mostrar para vocês. O que torna Project Zomboid realmente especial é o seu charme único. É a forma como ele cria uma imersão extrema. Algo que muitos jogos de sobrevivência não consegue alcançar, mesmo com câmeras em primeira pessoa ou gráficos de última geração. A combinação de sua estética retrô com gráficos vintage e uma perspectiva isométrica pode parecer simplista à primeira vista, mas é exatamente essa abordagem que ajuda a destacar a atmosfera tensa e melancólica do jogo. Tudo isso acompanhado de uma trilha sonora imersiva desde o menu do jogo. Cada detalhe contribui para essa imersão. O simplismo do objetivo do jogo se torna algo interessante para a trama. Básico se torna difícil. Você precisa sobreviver. E as necessidades de gerenciar cuidadosamente recursos como comida e água e os riscos constantes de ser cercado por hordas de zumbis mantém os jogadores em um estado de alerta contínuo. Então, no fim, não se trata apenas de sobreviver fisicamente, mas também de manter a sanidade do personagem e planejar cada movimento com precisão. As mecânicas do jogo que envolvem a sobrevivência, como a construção de abrigos, a busca por alimentos e a gestão de necessidades básicas do personagem, são projetadas para serem desafiadoras, mas recompensadoras. A cada passo dado, há uma sensação palpável de perigo e conquista. A luta não é apenas contra os zumbis, mas também contra o ambiente hostil e as limitações do próprio personagem, criando uma experiência onde cada pequena vitória é significativa. Outro ponto alto do jogo é a simulação detalhada das condições de sobrevivência. O mundo de Project Zomboid é dinâmico e reativo, com mudanças climáticas, ciclos de dia e noite e uma IA complexa que faz com que zumbis reajam realisticamente ao som e à visão. Essas nuances aumentam o nível da dificuldade, mas também intensificam a imersão, fazendo com que cada sessão de jogo seja uma experiência única. Além disso, o sistema de morte permanente do jogo adiciona uma camada extra de tensão. Quando seu personagem morre, ele não volta. Isso significa que todo o progresso que você fez, todos os recursos que coletou e estratégias que desenvolveu
desapareceram junto com ele. Esse elemento não apenas aumenta a dificuldade, mas também cria uma conexão emocional mais forte entre o jogador e o personagem, tornando a sobrevivência ainda mais impactante. Mas tem mais um detalhe que eu preciso contar para vocês sobre Project Zomboid. A narrativa é criada por você. Você escolhe seu personagem, escolhe quem ele foi, um policial, um bombeiro, um bandido, um engenheiro, ou até um chapeiro de hamburgueria. Depois escolhe onde ele vive e onde sua jornada vai começar. E também escolhe como ele era. Quando você está solto pelo mundo de Project Zomboid, todos os passos e decisões daquele personagem são seus. Tudo que ele fez ou fará, você vai escolher. Por isso eu decidi, além de falar para vocês, eu vou contar uma história para vocês nesse vídeo e nos próximos. A história de um sobrevivente, um apocalipse zumbi totalmente personalizado e criado por mim. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é que Project Zomboid ficou muito mais rico em detalhes depois que a comunidade criou uma porrada de mods para o game. Por isso eu entupi ele de mods aqui, eu coloquei muita coisa nele, seja de carro diferente, seja de necessidades básicas ou até outras cidades para o mapa. Então se você for jogar, saiba que o vanilla do game é bem mais simples do que o que vocês vão assistir aqui. Eu gosto de jogar sempre no modo sandbox, o famoso caixa de areia, que é onde você pode personalizar a quantidade de zumbi, clima, tempo de erosão, tudo isso você consegue. A próxima tela é a escolha da cidade inicial que seu personagem vai começar. Tem Mudrog, North Killian é uma cidade que eu coloquei, Port City também. Aí tem a Riverside, que é do jogo base, Rosewood, que é do jogo base, e West Point do jogo base. Salt Lake City de Kansas também é um mapa que eu coloquei. Essa é a primeira área bem complexa e merece uma atenção. A profissão e os traços de personagem são extremamente importantes para a sua gameplay. No canto esquerdo você escolhe o que ele foi quando a terra não estava tão zoada. Aí você tem bombeiro, policial, carpinteiro, ladrão ou até mesmo chapista. Cada uma dessas profissões dá um buff exclusivo para o personagem e que vai facilitar algum aspecto na jogabilidade. Essa é a parte mais RPG de Project Zomboid, porque depois de escolhido sua profissão, você terá alguns pontos de traços para serem gastos, positivamente ou negativamente. Eu vou escolher o ladrão para essa jogatina. Ele tem o traço positivo ladrão, ele basicamente sabe fazer ligação direta em um carro, o que é extremamente útil em primeiro momento dentro do jogo. Mas precisamos colocar traços negativos nele. A gente consegue ver na abinha de pontos disponíveis que ele está -6, ou seja, vamos ter que colocar traços ruins no personagem até zerar esse número aqui. Eu vou colocar míope porque eu acho interessante uma jogabilidade com o personagem míope, mais difícil de enxergar e tudo mais, e não afeta tanto quanto outros traços de debuff. E eu vou colocar o fumante. Fumante é um traço ruim no jogo, dá ataque de pânico e causa dependência, mas não é tão difícil de achar cigarro e nem de viver com esse vício. Então, bora lá, né? Vamos facilitar também. A próxima aba é a criação do seu personagem. Eu vou usar o Duncan Walton, sujeito na casa dos 40 anos, bigodudo e de óculos, que era um bandido.
Esse é o primeiro momento que você cria uma proximidade com o seu personagem, moldando ele da forma que te agrada. Durante um tempo, iremos seguir a história de Duncan pelas perigosas ruas do Kentucky. Duncan é o tipo que já fez muita coisa errada na vida, mas é um sobrevivente. Não sabemos como sua história vai começar, muito menos como ela vai acabar. Antes de tudo, uma breve pausa. Além dos mods, para deixar tudo mais cinematográfico, eu decidi fazer um começo de história personalizado para o Duncan. Não existe a possibilidade no jogo base de iniciarmos a história dentro do presídio. Bora lá. Duncan está dentro de uma cela, na prisão de Rosewood. Ele está preso há quase 2 anos e, repentinamente, uma manhã, um caos se instaurou no presídio. E um incêndio começou a destruir o prédio. Um segurança foi brutalmente atacado na frente de sua cela e, por sorte, a chave estava no corpo. Hora de fugir. O pátio interno não tinha saída. Duncan precisava encontrar a saída, voltando para o inferno mortífero do presídio em chamas. Seguranças, funcionários e colegas de cela o perseguiam incansavelmente, com olhos e peles cinzentas e uma fome descomunal salivando por suas bocas cheias de dentes. O calor era muito grande nas salas em chamas do presídio, e o cheiro de cadáver começou a tomar conta do ar, junto com outro cheiro, estranho e tão terrível quanto.
Duncan localizou uma saída. No caminho, o segurança Tom, o que antes fora tão benevolente com o presidiário, desta vez parecia compulsivamente agressivo ao ver, tentando deferir mordidas incansáveis no pescoço de Duncan. Duncan não teve outra escolha a não ser matá-lo. A única fuga deste local era com um veículo. Duncan não sabia o caminho, mas sabia que a cidade mais próxima ficava pelo menos 10 quilômetros do presídio. As chances de algum desses carros ter gasolina era alta, até pelo local que eles estavam, mas o funcionamento era imprevisível de cada veículo. Sua vida de crimes fez com que Duncan aprendesse a fazer ligação direta, então ele foi logo no maior carro possível ali naquele lugar, e mais fácil de acordo com aqueles seres em volta dele, arrebentou a janela e pensou em roubá-lo, tentando fazer uma ligação direta. Foi quando ele percebeu que sua mãe estava sangrando com a pancada que ele deu no vidro do carro. Uma camisa regata que ele usava serviu como bandagem para o sangramento. Um mapa no porta-luvas facilitou o caminho de Duncan para uma região desconhecida, mas um pouco favorável. Chegando em algumas casas, Duncan percebeu que aquelas pessoas, parecendo mortas-vivas, não estavam apenas no presídio, mas talvez em toda a cidade. Uma casa como abrigo era sua única opção. As ruas eram muito perigosas.
Buscar suprimentos para Duncan era o primeiro passo. Dia 1. Saí da prisão um pouco atordoado e desesperado. Não consegui manter minha sanidade. A prisão estava mais caótica que o normal. Pessoas se atacavam, se descontrolavam. Sangue por toda parte. Eu acordei pela manhã com um caos instaurado em todo o presídio. Não era como uma rebelião padrão. Era algo pior. Wallace utilizou um colchonete e ateou o fogo. Pelo que entendi, a cozinha também pegou fogo. Em menos de 20 minutos, tudo estava em chamas. A última pessoa com vida que eu vi foi o guarda da prisão, Desmond. Ele morreu na minha frente, na porta da minha cela. Por sorte, ele tinha chave. Senão eu estaria lá dentro, ainda, aguardando o meu fim. Nada parece tão diferente aqui. Casas barricadas por toda parte, carros tombados, batidos, pessoas insanas se atacando. Eu preciso sobreviver. Preciso chegar a Muldrug. Preciso procurar por Diana. Mais um zumbi encontrado. Além da fadiga de enfrentá-lo e matar um ser humano, por mais natimorto que ele pareça, a sensação é extremamente ruim. Por sorte, ele tinha um relógio. Agora eu sei a hora, dia e quantos graus estão fazendo aqui. Pelo menos até a bateria acabar. Hora de dar uma olhada no curativo. A mão parece estar meio suja de sangue. Não é nada bom. O arranhado é grande e parece estar infeccionado. Preciso procurar antibióticos e coisas para desinfetar a área. Preciso me lavar bem.
Há uma cidade grande próxima. Talvez o objetivo seja ir até lá e procurar alguma forma de vida humana. E também suprimentos e curativos para essa minha mão. Não vou chegar muito longe com ela assim. Eu também não chegarei muito longe nesta noite. Madrugada, toda sombra parece um zumbi. Eu tô com medo. Essa é a verdade. Eu vou deitar, eu vou dormir um pouco. Tomara que essa dor passe. Amanhã é um novo dia e eu preciso continuar. Por Diana e talvez por mim mesmo.